É possível ter esperança na humanidade, esperar alguma coisa das pessoas ainda? Olha, diante do contexto que observamos, é difícil, né? Porque não há uma perspectiva por parte do ser humano. Qual a perspectiva que o ser humano tem da vida? O que ele quer para si? O objetivo das pessoas é apenas o bem-estar material. Atrás disso elas correm, as nações correm atrás disso. Por este motivo elas duelam, por isso essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, que nós não sabemos onde vai parar. A China que produz produtos baratos com mão de obra escrava. E hoje o Ocidente geme por causa disso, porque é difícil competir com a China. Mas foram os próprios capitalistas e investidores ocidentais que injetaram dinheiro na China porque queriam produzir mais barato para conquistar novos mercados. Então, o Ocidente criou esse monstro, esse imenso monstro chamado China, e que hoje ameaça devorar o próprio Ocidente. Isso é apenas karma, é apenas consequência do que esses investidores ocidentais fizeram, o que eles deram início. Depois a coisa foi se desenvolvendo por si mesma. E hoje estamos aí, diante de um embate cultural, um embate econômico, uma guerra comercial. O mundo se torna cada vez menor, praticamente não há mais espaço para as nações desovarem seus produtos. E por quê? Porque tudo hoje gira em torno do comércio, do consumismo, da satisfação material, dos prazeres imediatos e passageiros. Esse é o projeto da humanidade. Não existe outro projeto para a humanidade. As pessoas querem comprar. Confundem a felicidade com o poder de compra. Daí eu pergunto, nesta perspectiva, é possível ter alguma esperança na humanidade? Eu não tenho. E olhe que eu não sou pessimista, eu não sou um cara pessimista, apenas sou realista. Então, de um lado temos essa guerra comercial. Do outro lado, temos como é que poderíamos chamar isso? Um embate entre as grandes potências nucleares, as grandes potências bélicas. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial que essa situação vem se arrastando. A Guerra Fria, na verdade, não terminou, os países continuam se ameaçando. Se não fossem as armas nucleares, a Segunda Guerra Mundial nem teria terminado. Talvez a humanidade teria se destruído já, sem armas nucleares, um matando o outro, com fuzis, com canhões, seja lá o que for. Então, tudo isso mostra as guerras comerciais, as guerras físicas, as guerras frias, que a humanidade não tem um propósito, que as pessoas hoje estão aqui sobre a Terra apenas para consumirem, para aumentarem o seu poder. As nações querem poder de qualquer jeito, poucos se preocupando com as consequências dos seus atos, o que precisa ser feito. As nações passam umas por cima das outras. E eu não vejo uma perspectiva de melhora. Sinceramente, eu não consigo ver. Se eu disser que eu vejo, estarei mentindo. E olhe que eu me esforço para tentar enxergar uma perspectiva. Porque sem espiritualidade não há perspectiva. Não pode existir esperança. Existem as religiões, mas no que as religiões podem nos ajudar? São apenas amontoados de dogmas montados
ao longo da história para manterem as pessoas no cabresto, né? Porque os religiosos são seres de cabresto, em sua maior parte, pelo menos 90%, 90% pelo menos dos religiosos são seres de cabresto. Tem medo da morte, tem medo do que pode vir a acontecer, e daí acabam adotando uma religião para aliviarem o sentimento de culpa, a consciência pesada, o medo, a depressão, a insatisfação, a infelicidade. Muitos dos religiosos são materialmente frustrados e amargurados, daí procuram na religião um sonífero, um antidepressivo, né? Essas pessoas se embriagam. Então, diante disso, nós estamos diante de fanáticos religiosos, diante de uma guerra comercial, Estados Unidos e China, uma guerra fria que, na verdade, nunca terminou, as grandes nações nucleares aí se ameaçando constantemente, né? Então, qual é a esperança que nós podemos ter da humanidade? Desta forma, sem espiritualidade. Se o que conta é apenas o mercado de consumo, a venda e a compra de produtos, o consumismo, as religiões soníferas e embriagantes e embriagadoras, onde as pessoas se refugiam. Então, com todo esse cenário, não é possível esperar um futuro melhor para a humanidade. A tendência é realmente uma degeneração cada vez maior daqui por diante, né? Uma degeneração cada vez maior. Essa guerra comercial vai se acentuar cada vez mais, né? Por outro lado, existe o desrespeito ao meio ambiente, a destruição da natureza. Não confundam isso com esse discurso ambientalista, globalista e esquerdista, né? De modo algum estou do lado dessa gente, desse pessoal que fala de preservar o planeta, mas não quer nada disso, né? Entre os ambientalistas, 90% pelo menos é constituído por pessoas alienadas, pessoas doutrinadas, que nem sabem por que lutam por essa causa, né? Eu sou um defensor do meio ambiente, da natureza, né? Mas porque eu quero um estilo de vida natural, um estilo de vida natural. E não isso que as correntes ambientalistas e ideológicas, globalistas e esquerdistas querem, né? Tudo isso, o que existe por trás disso é uma imensa manipulação por parte de globalistas e esquerdistas. E isso de modo algum eu apoio, né? Eu sou um grande defensor da natureza e dos animais, mas não desta forma e por esta causa. Então estamos aí diante de uma guerra comercial, diante de uma guerra fria, diante da destruição do meio ambiente, religiões cada vez mais exploradoras, mercantilistas e embriagantes, né? E aí a humanidade procura encontrar um rumo no meio disso tudo, sendo que não encontra porque não existe uma espiritualidade de fato. Praticamente não existe uma espiritualidade verdadeira nos dias atuais. Essa espiritualidade verdadeira ela é praticada por indivíduos isolados, que levam suas vidas procurando compreender a existência humana com um olhar um pouco mais profundo. E esses indivíduos isolados não constituem grupos, não constituem rebanhos, eles vivem na sua vida privada, procurando fazer o que é possível por meio da fala,
buscando alertar outras pessoas acerca dessa alienação que toma conta da humanidade, mas esses poucos indivíduos praticamente não são ouvidos. Não são ouvidos, né? Porque quem fala para o íntimo do ser humano, ele não é levado a sério, porque as pessoas não querem olhar para o seu íntimo porque isso inquieta. As pessoas querem continuar dormindo. Seja dentro de grupos de esquerda, dentro de grupos de direita, grupos religiosos, grupos ateus, grupos homossexuais, grupos heterossexuais. A humanidade quer dormir. A humanidade quer dormir. E daí eu pergunto, como é possível ter esperanças frente à humanidade se as pessoas querem apenas dormir? Se elas não querem arcar com o preço da responsabilidade individual, como é possível ter esperança? Não é, não é. As pessoas precisam acordar e olhar para dentro de si mesmas e tocar em suas vidas com o máximo de responsabilidade. Somente assim é possível ter esperança na humanidade. Mas até o presente momento não é possível ter esperança, porque a humanidade dorme e não quer acordar. Infelizmente. Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu, gente.